Só esperar começar. Começou. Então, agora a gente vai conversar rapidamente sobre os principais conceitos associados aos modelos de vigilância em saúde. E como vocês devem ter percebido na leitura do material para preparar a apresentação, enfim, as informações para a atividade de hoje, eles são, a gente pode até falar que os modelos de vigilância em saúde são didaticamente separados em várias áreas, mas no fim eles estão muito interligados entre si. Então vamos começar entendendo um pouco sobre o que seria a vigilância. Qual é o papel da vigilância em saúde? Então, a vigilância em saúde tem por objetivo prezar pela saúde da população. Então, ela teria como objetivo a observação e a análise permanentes da situação de saúde de uma dada população, de modo que ela vai se articular em um conjunto de ações que são destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de diferentes populações. Então, só para dar uma visualização isso que eu acabei de falar, as ações da vigilância em saúde são baseadas em observação e análise da situação de saúde. De quem? De uma população X em um local Y, num espaço de tempo Z. Vocês lembram de uma aula anterior nossa em que a gente comentou sobre a epidemiologia estudar diferentes fenômenos associados à saúde de acordo com a pessoa, tempo e lugar? Então, a vigilância em saúde segue o mesmo, digamos, protocolo. Ela sempre vai estar atenta à situação de saúde de um determinado grupo de pessoas em um determinado local, em um determinado espaço de tempo. E não necessariamente é um espaço de tempo anterior a um dado evento na saúde. Como a vigilância em saúde é algo constante, então ela também sempre está olhando à frente. E para que isto é necessário? Exatamente para controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de modo a garantir que todos os pontos que possam oferecer riscos à saúde, eles sejam abordados, eles estejam sob observação. E isso vai incluir tanto a abordagem individual do indivíduo em si, mas também a abordagem coletiva dos problemas de saúde. E quais seriam os componentes da vigilância em saúde? A gente viu que são vários. Então, nós temos a vigilância epidemiológica, que eu considero, e eu acho que vocês devem concordar pelo menos em parte, seria o mais abrangente, né? A vigilância epidemiológica, enfim, abrange todos os outros tipos de vigilância, mas nós também temos a vigilância ambiental, vigilância sanitária, vigilância em saúde do trabalhador, vigilância do câncer, vigilância laboratorial e a vigilância do óbito. Mas acaba que todas as informações que são computadas, que são obtidas por todos esses tipos de vigilância, sempre acabam também entrando no âmbito da vigilância epidemiológica, que seria então a grande esqueci a palavra agora, mas digamos que a vigilância epidemiológica abarcaria todas as informações que são obtidas pelos demais tipos de vigilância em saúde. Então agora eu vou dar só alguns pontos principais sobre os tipos de vigilância que eu coloquei lá no plano de aula para vocês. Começando com a vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica tem a função de realizar um conjunto de ações que vão permitir o conhecimento, detecção e também a prevenção de determinantes associados à saúde e que possam condicionar a piora ou, quem sabe, a melhora da saúde, tanto individual quanto coletiva. E aqui a finalidade é estudar, analisar, recomendar e adotar medidas de controle, medidas de prevenção e também medidas que possam tentar minimizar os danos de uma situação de saúde que esteja em curso, por exemplo. Então, o que a vigilância epidemiológica busca estudar, busca, digamos, monitorar?
infecções sexualmente transmissíveis, as doenças transmissíveis agudas e crônicas, investigações e respostas a casos e surtos e epidemias e também doenças emergentes, além de agravos inusitados. E dentro da vigilância epidemiológica, nós temos o Programa Nacional de Imunizações, e o Zé Gotinha acabou virando motivo de chacota por motivos não muito escusos, mas tirando essa parte da nossa história, o Programa Nacional de Imunizações, ele está vigente desde 1973 e ele é o que realmente proporciona, desde que ele foi instituído, na verdade, é a ele que estão vinculadas todas essas campanhas de vacinação, de informação à população sobre a importância das vacinas, de você tomar todas as vacinas que são obrigatórias e também não no calendário vacinal. E, além disso, dentro do contexto da vigilância epidemiológica, é importante ter em mente que podem ocorrer surtos ou acontecimentos, eventos inesperados. Por exemplo, a Covid-19 é um evento inesperado. Mesmo que você tenha vários outros imunobiológicos eficazes. Então, você sempre usa a vacina para tentar prevenir algum problema coletivo de saúde, mas você não tem como evitar todos os problemas que um dia possam surgir. Mas falando das imunizações de modo geral, é muito importante nesse contexto da vigilância epidemiológica e também da vigilância sanitária o controle de procedimentos que possam eventualmente ser inadequados associados aos imunobiológicos, aos imunizantes. E isso é feito a partir do acompanhamento rigoroso e também do armazenamento, da conservação e do transporte rigoroso das vacinas até o seu uso. Então, o Programa Nacional de Imunizações, ele é extremamente importante e ele, ficou um tanto quanto descentralizado nesses últimos tempos. Ele acabou não tendo seu valor reconhecido nas últimas situações, mas é sim extremamente importante. Tanto é que eu garanto aqui todo mundo deve ser vacinado desde criancinha. Continue assim. E só para fazer uma pequena antecipação do que a gente vai conversar na próxima aula, comentar um pouquinho sobre alguns sistemas de informação em vigilância epidemiológica. Esses três, eles são, os básicos dentro da vigilância epidemiológica. O SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade, e o SINASC, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Um sistema de informação associado ou não à vigilância epidemiológica em si, ele tem a função de disponibilizar informações e essas informações vão fornecer o suporte necessário para que seja possível, então, o planejamento, a decisão e a tomada de ação pelos gestores em saúde, seja no nível municipal, estadual ou federal. E isso é importante para que eu tenha dados numéricos, dados comprobatórios de uma determinada situação de saúde, de modo que a intenção nem sempre é a realidade, mas a intenção é prevenir qualquer decisão e tomada de ação baseada em dados subjetivos, conhecimentos ultrapassados ou conjecturas próprias. Então, isso é o que um sistema de informação pretende evitar, essa subjetividade ou esse viés na tomada de ação dos gestores em saúde. Mas a gente está vendo que às vezes não dá certo. Bom, o SINAM ele foi projetado no período de 1990 a 1993 e o que alimenta esta base de dados é principalmente a notificação e a investigação de casos de doenças e agravos que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, mas é facultado a estados e municípios a decisão de incluir ou não outros problemas de saúde que sejam considerados regionalmente importantes.
Já o SIM foi criado em 1975 e o que alimenta esta base de dados é a declaração de óbito. Já no caso do SINASC, a implantação ocorreu em 1990 e o que alimenta esta base de dados é a declaração de nascido vivo. Tem uma outra base de dados que a gente fala muito em Sinan. Acho que Sinan, se duvidar, deve ser a mais conhecida. Mas existe também o SIH, Sistema de Informação Hospitalar, que ele está muito vinculado ao SUS, mas em tempos mais recentes ele começou a captar informações de hospitais privados também. O SH ele é informatizado desde 1984. Inicialmente, ele não foi projetado para ter um papel em vigilância epidemiológica, mas sim com a finalidade de dar uma informatização ao sistema de pagamento na internação em hospitais que eram contratados pelo Ministério da Previdência. Então, ele não é tão famoso, mas é bem antigo. O que alimenta esta base de dados são os dados coletados a partir da autorização de internação hospitalar, que é emitida pelos estados. Então, a finalidade desses sistemas de informação é reunir informações sobre os internamentos hospitalares que são realizados no país. Então, ele acaba também servindo como uma fonte de informações sobre as doenças, sobre as enfermidades que requerem internação. E assim, também permite aos gestores de saúde terem uma ideia do que está sendo a principal causa de internação em uma determinada localidade. Já a vigilância ambiental está relacionada às atividades relativas às zoonoses e também a questões sanitárias ligadas ao meio ambiente de modo geral, como qualidade da água, qualidade do ar, qualidade do solo, e deve participar, essas informações são utilizadas na participação da formulação de políticas públicas e na execução de ações de saneamento básico, e isso num mundo bem utópico. Então, o que eu tenho dentro da vigilância ambiental? Eu tenho a vigilância de zoonoses, doenças transmitidas por vetores e também acidentes por animais peçonhentos e venenosos. Eu tenho a vigilância de populações expostas a fatores de risco ambientais não biológicos. E o que seriam esses fatores não biológicos? Água para consumo, poluentes atmosféricos, riscos decorrentes de desastres naturais, desastres de origem antropogênica, contaminação por químicos e exposição a agrotóxicos. Então, tudo isso aqui, tecnicamente, é monitorado por ações de vigilância ambiental. Já a vigilância sanitária, quando a gente pensa em vigilância sanitária, eu acho que automaticamente vem Anvisa na nossa cabeça, pelo menos na minha, é a primeira coisa que surge quando eu penso em vigilância sanitária, Anvisa. E qual é a finalidade da vigilância sanitária? Também monitorar e propor um determinado conjunto de ações que sejam capazes de eliminar, diminuir ou tentar prevenir riscos à saúde. Então, acaba que ela tem um objetivo um tanto quanto parecido ao da vigilância epidemiológica. Mas aqui seriam riscos mais associados a problemas sanitários, sejam eles associados ao meio ambiente ou mesmo associados à produção e circulação de bens, além da prestação de serviços de interesse à saúde. Quais seriam alguns braços, alguns desdobramentos da vigilância sanitária? O licenciamento sanitário, que tem como objetivo também essa questão de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde, seja decorrente, e nisso está muito parecido com a vigilância em alimentos, exatamente para monitorar como esses alimentos são produzidos, são armazenados, são comercializados e se eventualmente nesse processo, até chegar ao consumidor final, pode haver algum procedimento que
que possa gerar prejuízos à saúde, e isso vai desde o produto comercializado em si até a matéria-prima que foi utilizada para fabricá-lo. Além disso, a vigilância sanitária também atua no monitoramento da estrutura física. Então, é ela que vai regulamentar a estrutura necessária de estabelecimentos que proporcionem assistência à saúde, como hospitais, clínicas, laboratórios, rede pública e rede privada, tá? Mas também em estabelecimentos como indústrias alimentícias, farmacêuticas e produtos de saúde. Na verdade, a vigilância sanitária, eu acho que qualquer estabelecimento comercial vinculado à saúde ou não, sempre precisa de um aval da vigilância sanitária para que ele possa exercer as suas atividades dentro da lei. Então, todos devem ser abrangidos por esse ponto da vigilância sanitária. E, por fim, medicamentos e congêneres. Neste braço, o objetivo é, então, novamente, ações de controle sanitário de medicamentos, mas também de cosméticos, saneantes e produtos relacionados. Também para garantir que eles tenham seguido um padrão de produção e, ao serem utilizados, ao serem comercializados e chegarem ao consumidor final, não provoquem nenhum dano à saúde desta pessoa, deste indivíduo. E eu não sei se todos aqui ficaram sabendo quando ocorreu aquele episódio das cervejas da Baker que estavam contaminadas com esta substância dietileno glicol. Então, eu acho este um exemplo muito representativo do papel da vigilância sanitária na questão dos alimentos e também do próprio licenciamento sanitário, porque era uma fábrica, a Baker, que está associada a Três Lobos, é uma cervejaria e vários lotes, não só da cerveja Belo Horizontina, estavam contaminados com essa substância tóxica de etileno glicol. Então, em algum ponto da escala de produção, a vigilância, o monitoramento, ele foi falho e houve, então, a contaminação dessas cervejas com essa substância. A culpa, se é que dá para falar assim, né, estabelecer um culpado, que nem sempre é muito certo. Houve uma falha na fiscalização, na vigilância, mas também houve uma falha no produtor, que não atentou, que não teve métodos mais rígidos de controle para verificar se aquele produto final que estava sendo dirigido ao comércio estava realmente próprio para consumo. E aqui o caso ele tomou escala nacional, porque o efeito desta substância no organismo das pessoas que ingeriram bebidas dos lotes contaminados foi muito rápido. Nesse evento, todos os pacientes que tomaram a bebida contaminada com o dietileno glicol, eles foram, quer dizer, todos aqueles que precisaram ser internados, eles tiveram problemas renais muito graves, caracterizados principalmente por insuficiência renal aguda e de evolução rápida. E várias pessoas ficaram internadas por 3 dias ou mais, além das pessoas que morreram e várias pessoas que atualmente elas estão com várias sequelas, tanto neurológicas quanto motoras. Então, é um exemplo de um evento muito grave associado à saúde, onde eu tive o papel da vigilância sanitária, infelizmente, depois que o evento adverso à saúde aconteceu. Alguém levantou a mãozinha? Quer falar? Prof, fui eu que levantei a mão. Oi. E assim, falando da vigilância epidemiológica, né? Eu lembro que foi muito rápido para eles descobrirem que foi a cerveja que causou. Porque, assim, apareceram muitas pessoas, né, com o mesmo quadro sintomatológico e todo mundo vinha do mesmo bairro de BH. Então, eles foram fazer as investigações e eu acho que, assim, com uma semana eles descobriram que o causador, que eles tinham em comum, né, todo mundo tomou a cerveja Belo Horizontina. Exatamente. Foi um trabalho de investigação muito rápido. Eles logo conseguiram identificar qual era o lote, qual era a cerveja, e eles viram o ponto em comum que todos que estavam sofrendo daqueles sintomas tinham consumido a cerveja. Então foi um trabalho de investigação muito
Bom, e eu lembro que eu não lembro agora qual foi o ano que isso aconteceu, acho que foi 2019 para 2020, salvo engano. Mas eu cheguei a comprar uma Belo Horizontina para dar de presente para uma prima minha. E logo o caso estourou e eu falei assim, Andressa, não toma, não arrisca, joga fora, depois eu te dou outro presente, porque é melhor não arriscar. Então é algo que até hoje a gente não tem muita... Quer dizer, judicialmente não houve ainda punição de quem deveria ser punido, e as pessoas que tomaram as cervejas contaminadas estão com várias sequelas até hoje, são sequelas provavelmente para a vida inteira. Então a vigilância sanitária ela tem o papel de prevenir, mas quando acontece, ela tem o papel de investigar, e a investigação, como a Isa falou, foi muito bem feita. Outra informação que eu queria colocar sobre a Anvisa, eu tirei esse print do site deles mesmo. Mas é só para mostrar que a Anvisa em si, ela fornece várias bases de dados próprias e são dados abertos. Então, aqui são 10 novas bases de dados que foram abertas pela Anvisa. Medicamentos registrados, produtos para a saúde, alimentos, cosméticos, saneantes, produtos fumígenos, ciclo de vida de processo de importação, hemovigilância, seria sangue, tecnovigilância e consultas públicas. Então, se alguém eventualmente tiver alguma curiosidade se um determinado alimento ou cosmético ou produto saneante é licenciado ou não, está aqui, a base de dados abertas. Às vezes dá a curiosidade de ver se você poderia realmente estar usando aquilo ou não. Está aí a base de dados aberta da Anvisa. E, por fim, vigilância em saúde do trabalhador. E, novamente, a vigilância em saúde do trabalhador, ela não é algo, digamos, isolado dos outros sistemas de vigilância. Até porque, quando eu falo em vigilância em saúde do trabalhador, eu tenho que saber quais as condições em que ele trabalha, já recai um pouco na vigilância sanitária. Eu tenho que saber se naquele ambiente de trabalho tem algum risco ambiental, que já recairia um pouco na própria vigilância ambiental. E dentro disso tudo, as mesmas informações que podem alimentar a vigilância em saúde do trabalhador podem também alimentar as bases de dados da vigilância epidemiológica. Porque se eu monitoro as doenças às quais um trabalhador está suscetível, essas doenças podem constar em alguma lista de agravos e assim também alimentar as bases de dados associadas à vigilância epidemiológica. Então, resumidamente, este tipo de vigilância em saúde vai se destinar à promoção e proteção à saúde do trabalhador. E caso ocorra um evento adverso à saúde, os objetivos passam a ser a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores que estejam então submetidos a esses riscos e ou agravos próprios, inerentes ou que tenham sido decorrentes da sua situação de trabalho. Então, aqui o alvo seriam os fatores determinantes e condicionantes da saúde relacionados ao trabalho. De novo, tenho a participação da vigilância epidemiológica, mas eu também tenho a parte de atenção à saúde, que aqui estaria associado à Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que recai no âmbito das SERESTs. Acho que quase todo mundo já ouviu falar do que é uma SEREST. Mas eu também tenho a participação da vigilância dos ambientes e processos de trabalho, que seria a essência da vigilância em saúde do trabalhador. E aqui eu teria um papel um tanto quanto mais técnico, de análise de documentos, entrevista com trabalhadores, questionamento aos trabalhadores para saber sobre as suas condições de trabalho e também uma observação direta do processo de trabalho. Como é a forma dele trabalhar? Quais objetos potencialmente lesivos ou que ofereçam potencial risco à saúde ele tem de lidar no seu ambiente de trabalho? Então, a vigilância dos ambientes e processos de trabalho vai ver a relação desses meios de produção com o ambiente em si no qual o trabalhador está inserido. Então, aqui estes foram os conceitos gerais que eu trouxe para trabalhar com vocês.